Nas vezes em que eu viajava, deixava as meninas com minha cunhada, mas logo me dei conta de que quem cuidava delas de fato era Franco. Ele, em geral, ficava trancado em seu quarto, não participava das lições, não se importava com o contínuo vai e vem, mas refeiçoou minhas filhas. Quando era preciso, cozinhava para elas, inventava brincadeiras, as instruía ao seu modo. Numa noite em que Maria Rosa não estava, meu namorado dos tempos de Pisa me disse com um tom sério de lamento, aludindo às meninas que corriam pela casa aos gritos. Imagine que poderiam ter sido nossas. O corrigi. Hoje teriam alguns anos a mais. Fez sinal que sim. Observei-o por alguns segundos enquanto fixava a ponta dos sapatos. Comparei-o mentalmente ao estudante rico e culto de 15 anos atrás. Era ele, e, no entanto, não era ele. Não lia mais, não escrevia. Há quase um ano reduzira ao mínimo sua participação em assembleias, debates e manifestações. Falava de política, seu único interesse verdadeiro, sem a convicção e a paixão de antigamente. Ao contrário, tinha acentuado a tendência a zombar de seus próprios vaticínios sombrios, de desventuras. Listava-me em tom exagerados os desastres que, segundo ele, estavam por vir. Primeiro, o ocaso do sujeito revolucionário por excelência, a classe operária. Segundo, a dispersão definitiva do patrimônio político dos socialistas e comunistas, já desnaturados por sua disputa cotidiana para ver quem serviria de muleta ao capital. Terceiro, o fim de qualquer hipótese de mudança. O que havia, havia, e teríamos de nos adaptar a isso. Eu perguntava cética: você realmente acredita que vai terminar assim? Claro, ele ria. Mas você sabe que sou hábil na conversa fiada, e se você quiser, com um monte de teses, antíteses e sínteses, posso lhe demonstrar exatamente o contrário. O comunismo é inevitável. A ditadura do proletariado é a forma mais alta de democracia. A União Soviética, a China, a Coreia do Norte e a Tailândia são bem melhores que os Estados Unidos. Derramar rios ou mares de sangue em certos casos é um crime, em outros não. Prefere que eu faça assim? Somente em duas circunstâncias o vi como tinha sido na juventude. Uma manhã, Pietro apareceu sem Doriana, com um ar de quem fazia uma inspeção para averiguar em que condições suas filhas viviam, em que escola estudavam, se estavam contentes. Foi um momento de grande tensão. Talvez as meninas lhe tenham contado muito em detalhe o modo como viviam, com aquele gesto infantil do exagero fantasioso. Por isso, ele começou a brigar pesadamente primeiro com a irmã, depois comigo, dizendo a ambas que éramos umas irresponsáveis. Perdi a calma e gritei com ele. Você tem razão, leve as meninas com você. Cuidem delas, você e Doriana. Nessa altura, Franco saiu do quarto e se intrometeu, exibindo sua velha arte da palavra que no passado o fizera sobrepor-se às assembleias muito acirradas. Ele e Pietro acabaram discutindo com erudição sobre o casal, a família, o cuidado com os filhos, até sobre Platão, esquecendo-se de mim e de Maria Rosa. Meu marido se retirou com o rosto em brasa, os olhos brilhantes, nervoso, mas contente de ter encontrado um interlocutor com quem pudesse discutir de maneira inteligente e civilizada. Mais turbulento e bem mais terrível para mim foi o dia em que Nino apareceu sem avisar. Estava cansado depois da longa viagem de carro, com um aspecto desleixado, muito tenso. No primeiro momento, pensei que tivesse vindo para decidir com autoridade sobre o meu destino e das meninas. Chega! Esperei que dissesse. Resolvi minha situação conjugal e vamos viver em Nápoles. Me senti disposta a ceder sem discussões, não aguentava mais aquela provisoriedade. Mas não foi assim. Fechamo-nos no quarto e ele, entre mil titubeios, contorcendo as mãos, os cabelos, o rosto, reiterou contra todas as minhas expectativas que era impossível se separar da esposa. Ficou agitado, tentou me abraçar, fez de tudo para me convencer de que somente continuando com Eleonora seria possível não renunciar a mim e uma vida em comum comigo. Em outro momento ele teria me dado pena, estava na cara que seu sofrimento era sincero, mas naquele instante não dei a mínima para seu sofrimento e o olhei estarrecida. O que você está me dizendo? Que não posso deixar Eleonora, mas não posso viver sem você. Então eu entendi bem. Você está propondo, como se fosse uma solução razoável, que eu saia do papel da amante e aceite o de esposa paralela. Não, não é isso. Nesse ponto, o agredi. É claro que é isso.
e apontei à porta de casa. Estava cansada de todos os seus truques, de suas tiradas, de cada palavra infeliz que ele dizia. Então, com a voz de que mal lhe saía da garganta, e por outro lado, com o ar de quem está enunciando de modo categórico as razões irrefutáveis para seu comportamento, me confessou uma coisa que berrou. Não queria que eu ficasse sabendo por meio de outros, e por isso tinha vindo para me comunicar pessoalmente. Eleonora estava grávida de 7 meses. Hoje, que tenho toda uma vida atrás de mim, sei que regredi e reagi àquela notícia de modo exagerado, e enquanto escrevo, percebo que intimamente sorrio. Conheço muitos homens e muitas mulheres que poderiam narrar experiências não muito diferentes. O amor, o sexo são irracionais e brutais, mas na época não aguentei. O dado concreto: Eleonora está grávida de 7 meses. Me pareceu a infâmia mais insuportável que Nino pudesse fazer comigo. Lembrei-me de Lila, no momento de incerteza em que ela e Carmen se consultaram com o olhar, como se tivessem mais coisas a me comunicar. Quer dizer que Antônio também descobrira sobre a gravidez? Elas sabiam? E por que Lila desistira de me contar? Atribuíra a si mesma o direito de dosar minha dor? Algo ali se rompeu em meu peito e no ventre. Enquanto Nino sufocava de ansiedade e se debatia tentando justificar-se, murmurando que, se de um lado a gravidez serviria para acalmar a esposa, por outro tornar ainda mais difícil deixá-la. Eu me dobrei em suas pernas e de um tanto sofrimento, os braços cruzados, o corpo todo dolorido, sem conseguir falar e nem gritar. Então me levantei num ímpeto. Naquele momento, só Franco estava em casa. Nenhuma mulher lunática, desolada, cantora, doente. Maria Rosa tinha ido passear com as meninas para que eu e Nino tivéssemos tempos e privacidade de conversar. Abri a porta do quarto e chamei meu ex-namorado de Pisa com voz abatida. Ele apareceu imediatamente e eu apontei para Nino. Disse numa espécie de estertor: expulse ele daqui. Não o expulsou, mas fez sinal para que ele se calasse. Evitou perguntar o que havia ocorrido, me agarrou pelos pulsos, me segurou firme, esperou até que eu me recobrasse. Depois me levou à cozinha, fez que eu me sentasse. Nino nos acompanhou. Eu resfolegava, me desesperava em sons estrangulados. Expulse ele daqui, repeti quando Nino tentou se aproximar. Ele o afastou e disse tranquilo: deixe em paz. Saia. Nino obedeceu e eu contei tudo a Franco de maneira mais confusa. Ele escutou sem me interromper, até perceber que eu não tinha mais energias. Somente nessa altura, ele me disse com seu modo sempre muito culto que a boa regra é não pretender demais da vida, mas gozar o possível. Parti para cima dele também. Conversa fiada de macho, gritei. Que se for do possível, você está falando idiotices. Ele não se ofendeu, quis que eu examinasse a situação tal como era. Tudo bem, falou. Esse senhor mentiu para você durante 2 anos e meio. Disse que tinha deixado a mulher. Disse que não tinha mais relações com ela. E agora você descobre que 7 meses atrás ele a engravidou. Você tem razão, é horrível. Nino é um ser abjeto. Mas uma vez que foi descoberto, me fez notar, poderia ter desaparecido, não se preocupar mais com você. Então por que ele veio de Nápoles até Milão de carro? Por que viajou uma noite inteira? Por que se humilhou ao se autodenunciar? Por que implorou para que não deixasse? Tudo isso deve significar alguma coisa. Significa, gritei, que é um mentiroso, que é uma pessoa superficial, que é incapaz de escolher. E ele fez sinal que sim, estava de acordo. Mas depois me perguntou: e se a amasse de verdade e soubesse que não podia amar senão assim? Não tive tempo de lhe berrar que aquela era justamente a tese de Nino. A porta de casa se abriu e Maria Rosa apareceu. As meninas reconheceram Nino com encantadora relutância e a ideia de perceber sua intenção, de repente, se esqueceram que aquele nome ecoara por dias, meses na boca do pai delas, como uma blasfêmia. Ele logo se decidiu a elas. Maria Rosa e Franco cuidaram de mim. Como tudo era difícil, Dedê e Elza agora falavam em voz alta, riam. A meus 2 anfitriões se dirigiam a mim com argumentos sérios. Queriam me ajudar a raciocinar, mas com sentimentos de fundo que nem eles conseguiam controlar. Franco revelou uma surpreendente tendência a dar espaço à mediação afetuosa.
em vez dos discursos corpamentes que costumava fazer noutros tempos. A princípio, minha cunhada teve toda a compreensão comigo. Depois tentou entender também as motivações de Nino, especialmente o drama de Eleonora, terminando assim por me dizer, talvez sem querer, talvez calculadamente: não fique com raiva, falou. Tente refletir. O que uma mulher com sua inteligência sente ao saber que sua felicidade passa pela ruína de outra? Prosseguiu-se assim. Franco me impelia a pegar o que eu podia dentro dos limites impostos pela situação. Maria Rosa me fazia imaginar Eleonora abandonada com um filho pequeno, outro na barriga, e me aconselhava: estabeleça uma relação com ela. Espelhem-se uma na outra. Tolices de que não compreende. Eu pensava já sem forças, de que não pode entender. Lila se sairia daquela como fez. Lila me aconselharia: você já errou bastante, cuspa na cara de todo mundo e vá embora. É o resultado que ela sempre almejou. Mas eu estava assustada, me sentia ainda mais confusa com as conversas de Franco e Maria Rosa. Não os escutava mais. Em vez disso, espiava Nino. Como era lindo enquanto reconquistava a simpatia de minhas filhas. Agora estava entrando com elas no quarto, fazia de conta que nada acontecera, as elogiava, dirigindo-se a Maria Rosa. Está vendo, tia? Que senhoritas incríveis! E já lhe saía com naturalidade seu tom envolvente, o toque leve dos dedos no joelho nu dela. Então, o arrastei para fora de casa e o obriguei a uma longa caminhada por San Ambródio. Fazia calor, me lembro. Deslizávamos por uma mancha vermelho tijolo. O ar estava cheio de lanugem que voava dos plátanos. Disse a ele que precisava me habituar à ideia de não o ter, mas que por ora eu não podia, necessitava de tempo. Respondeu que ele, ao contrário, nunca seria capaz de viver sem mim. Rebati dizendo que ele não era capaz de se separar nunca de nada nem de ninguém. Reiterou que não era verdade, que era culpa das circunstâncias, que para me ter foi compelido a preservar tudo. Compreendi que forçá-lo a ir além daquela posição era inútil. Via diante de si apenas um precipício e estava aterrorizado. Acompanhei-o ao carro e o mandei embora. Um segundo antes de partir, me perguntou: o que você está pensando em fazer? Não respondi. Eu mesma não tinha ideia. O que decidiu por mim foi o fato ocorrido poucas semanas depois. Maria Rosa tinha viajado, tinha não sei que compromisso em Bordeaux. Antes de partir, me chamou de lado e me fez um discurso estranho sobre Franco, sobre a necessidade de que eu ficasse perto dele durante sua ausência. Falou que ele estava muito deprimido e eu de repente entendi o que até aquele momento só havia intuído fragmentariamente e depois me esquecera por distração. Com Franco, ela não brincava de boa samaritana como fazia com todos. O amava de verdade, se tornara sua mãe, irmã, amante. E aquele seu ar sofrido, aquele corpo depauperado, se deviam à ansiedade permanente por causa dele, à certeza de que se tornara frágil demais e podia se romper a qualquer momento. Ficou fora 8 dias. Com alguma dificuldade, eu estava absorvida por outros assuntos. Fui cordial com Franco. Me entretive todas as noites conversando com ele até tarde da noite. Apreciei que, em vez de me falar de política, tenha preferido contar mais a si mesmo e a mim como tínhamos estado bem juntos, nossos passeios em Pisa na primavera, o mau cheiro do Langandarno, as vezes em que me confidenciara fatos de sua infância, dos pais, dos avós, que nunca havia dito a ninguém. Gostei, sobretudo, que tenha me deixado falar de minhas ansiedades, do modo contrato que tinha assinado com a editora, portanto, da necessidade de escrever um novo livro, do possível retorno a Nápoles, de Nino. Nunca recorreu a generalizações ou a floreios de palavras. Ao contrário, foi direto, quase vulgar. Se você se preocupa mais com ele do que com você, me falou certa noite em que estava muito aturdido. Deve aceitá-lo do jeito que é. Com mulher, filhos, essa tendência permanente a trepar com outras mulheres, as canalices de que ele é capaz de fazer. Helena, murmurou com afeto, balançando a cabeça. E então riu, se levantou da poltrona. Disse obscuramente que, na opinião dele, o amor só acabava quando era possível voltar a si mesmo sem temor ou desgosto, e saiu da sala arrastando o passo, como se quisesse assegurar-se da materialidade do pavimento. Não sei por que naquela noite me lembrei de Pasquale, uma pessoa muito distante dele por origem social,
cultura e escolhas políticas. No entanto, por um segundo, imaginei que se meu amigo do bairro conseguisse reemergir vivo do fundo escuro que o engolira, teria o mesmo jeito de acompanhar. Por um dia inteiro, Franco não saiu do quarto. À noite, eu tinha um compromisso de trabalho. Bati e perguntei se ele podia dar a jantar a Dedê e Elsa. Prometeu que sim. Voltei tarde. Estranhamente, ele tinha deixado a cozinha em desordem. Tirei a mesa, lavei os pratos. Não dormi muito. Às 6 já estava acordada. Ao ir ao banheiro, passei diante de seu quarto e fui atraída por uma folha de caderno preso à porta por uma pontinha. Estava escrito: Helena, não deixe as meninas entrarem. Pensei que naqueles dias Dedê e Elsa o tivessem incomodado, ou que na noite anterior o tivessem aborrecido. Eu fui fazer o café com a intenção de repreendê-las. Depois pensei melhor. Franco tinha uma ótima relação com minhas filhas. Excluí que estivesse irritado com elas por algum motivo. Por volta das 8, bati discretamente na porta dele. Nenhuma resposta. Bati mais forte. Abri a porta com cuidado. O quarto estava escuro. Chamei. Silêncio. Acendi a luz. Havia sangue no travesseiro e no lençol, uma grande mancha escura que se alongava até os pés. A morte é tão repulsiva. Aqui digo apenas que quando vi sem vida aquele corpo que eu reconhecera na intimidade, que tinha sido feliz e ativo, que tinha lido tantos livros e se expusera a tantas experiências, senti simultaneamente repulsa e piedade. Franco havia sido uma matéria viva estranhada de cultura política, de propósitos generosos e esperanças, de boas maneiras. Agora oferecia um horrível espetáculo de si. Desembaraçou-se de um modo tão feroz da memória, da linguagem, da capacidade de atribuir sentidos, que me pareceu evidente o ódio por si mesmo, pela própria epiderme, pelos cheiros, pelos pensamentos e palavras, pela feia dobra do mundo que o havia envolvido. Nos dias seguintes, me voltou à mente a mãe de Pasquale e Carme, Giuseppina. Ela também deixara de tolerar-se e de tolerar o segmento da vida que lhe restara. Mas Giuseppina vinha de um tempo que me precedia. Já Franco era o meu tempo. E aquela sua recusa violenta não se limitou a me impressionar, mas me transtornou. Pensei demoradamente em seu bilhete, o único que deixou. Dirigia-se a mim e substancialmente me dizia: Não deixe as meninas entrarem. Não quero que me vejam. Você já pode entrar. Você precisa me ver. Penso ainda hoje naquele duplo imperativo, um explícito, outro implícito. Depois, no funeral, seguido por uma multidão de militares com o punho frouxamente fechado, tentei restabelecer contato com Maria Rosa. Queria estar perto dela, queria falar sobre ele, mas ela não permitiu. Aquele seu ar desfeito se assentou, assumiu os traços de uma desconfiança doentia que lhe embaçou até a vivacidade dos olhos. A casa aos poucos se esvaziou. Suspendeu a relação a mim todo o comportamento de irmã, tornando-se cada vez mais hostil. Ou passava todo o tempo na universidade, ou quando estava em casa, se trancava em seu quarto e não queria ser perturbada. Irritava-se caso as meninas fizessem barulho ao brincar. Irritava-se ainda mais se eu censurava suas brincadeiras ruidosas. Fiz as bagagens e parti com Dedê e Elsa para Nápoles. Nino tinha sido sincero. De fato, havia alugado o apartamento da Via Tasso. Foi morar lá imediatamente, embora o lugar estivesse infestado de formigas e o mobiliário se resumisse a uma cama de casal sem cabeceira, as camas das meninas, a uma mesa de algumas cadeiras. Não falei de amor, não mencionei o futuro. Disse a ele que minha decisão se devia em grande parte a Franco e me limitei a lhe dar uma notícia boa e outra ruim. A boa era que minha editora tinha aceitado publicar a coletânea de ensaios dele, contando que lhe desse uma nova redação, menos árida. A ruim era que eu não queria que ele tocasse em mim. Recebeu com alegria a primeira notícia, se desesperou com a segunda. Depois passamos todas as noites sentados um ao lado do outro, reescrevendo seus textos, e aquela proximidade me impediu de manter a raiva acesa. Eleonora ainda estava grávida quando voltamos a nos amar. E quando ela deu à luz a uma menina, a quem deram o nome de Lídia, Nino e eu já tínhamos voltado a ser um casal de amantes com hábitos próprios, uma bela casa, duas meninas, uma vida privada e pública muito intensa. Não ache, disse a ele desde o início, que estou às suas ordens. No momento não sou capaz de deixá-lo,
mas cedo ou tarde isso vai acontecer. Não vai acontecer, você não terá motivos. Motivos já tenho e bastante, não é, Nino? Logo tudo vai mudar. Veremos. Mas era tudo encenação. Eu queria fazer passar por muito razoável e que de fato era despropositado e humilhante. Pego para mim, eu pensava, adaptando as palavras de Franco. O que agora é indispensável e assim que tiver consumido seu rosto, suas palavras e todo o desejo, o mandarei embora. Por isso, quando esperava inutilmente por dias, dizia a mim mesma que era melhor assim. Eu tinha muito o que fazer. Ele me sufocava com sua presença. E, quando sentia as agulhadas do ciúme, tentava me acalmar sussurrando: a mulher que ele ama sou eu. E, se pensava nos filhos dele, dizia para mim: passa mais tempo com Dedê e Elsa que com Albertinho e Lídia. Evidentemente era tudo verdade e tudo mentira. Sim, a força de atração de Nino se exauriria. Sim, eu tinha um monte de coisas a fazer. Sim, Nino me amava, amava Dedê e Elsa. Mas também havia outros sims que eu fingia ignorar. Sim, estava atraído por ele mais do que nunca. Sim, estava pronta para deixar tudo e todos se ele precisasse de mim. Sim, os laços com Eleonora, Albertinho e a recém-nascida Lídia eram pelo menos tão fortes quanto aqueles com minhas filhas e comigo. Sobre esses sims desciam véus escuros, e caso aqui e ali se abrissem alguns rasgos que tornassem o estado das coisas evidente, eu logo recorria a frases emporadas sobre o modo futuro e sobre o mundo futuro também. Tudo muda, estamos inventando novas formas de convivência e outras balelas desse tipo, como as tantas que eu mesma dizia toda vez que falava em público ou escrevia. Mas as dificuldades me martelavam todos os dias, abrindo rachaduras continuamente. A cidade não havia melhorado em nada, e em pouco tempo me esgotou com seu mal-estar. A Via Tácil se mostrou incômoda. Nino procurou um carro usado para mim, um R4 branco, ao qual me afeiçoei de imediato, mas nos primeiros tempos evitei usá-lo, já que acabava presa no tráfego. Penava bem mais para enfrentar as mil dificuldades cotidianas do que quando estava em Florença, Gênova ou Milão. Desde o primeiro dia da escola de Dedê, detestou a professora e os colegas. Elsa, agora no primeiro ano do fundamental, voltava sempre com os olhos vermelhos, triste, e se recusava a me contar o que tinha acontecido. Comecei a recriminá-las. Dizia que não sabiam reagir às adversidades, não sabiam se impor, não sabiam se adaptar e precisavam aprender. O resultado foi que as duas irmãs se uniram contra mim. Passaram a falar da avó Adélia e da tia Maria Rosa como se fossem divindades que haviam organizado o mundo feliz e perfeito para elas, queixando-se de saudades de modo cada vez mais insistente. Quando, para reconquistá-la, eu os puxava para perto e lhes dava carinho, elas me abraçavam arredias, às vezes me empurravam. E meu trabalho? Tornou-se cada vez mais claro que, sobretudo naquela fase favorável, teria sido melhor permanecer em Milão e ocupar um cargo na editora. Ou quem sabe ir para Roma, uma vez que minhas viagens de divulgação eu conhecera pessoas que se ofereceram para me ajudar ali. O que eu e minhas filhas estávamos fazendo em Nápoles? Estávamos ali apenas para se contentar com Nino? Mentia para mim mesma quando me imaginava livre e autônoma. E mentia para o meu público quando representava o papel de quem, com seus 2 livrinhos, tentara ajudar a mulher e confessar o que não sabia dizer a si mesma? Eram meras fórmulas nas quais era desconfortável acreditar, mas eu, de fato, não me distinguia de minhas contemporâneas mais tradicionais? Apesar de todo o discurso, eu me deixava inventar por um homem a ponto de suas necessidades se sobreporem às minhas e de minhas filhas? Aprendi a sair pela tangente. Bastava Nino bater a porta para que a aflição sumisse. Dizia a mim mesma: a vida agora é esta e não pode ser de outro jeito. Enquanto isso, tentava me impor uma disciplina. Não me resignava, buscava ser combativa. Às vezes, até conseguia me sentir feliz. A casa resplandecia de luz. De minha varanda, eu via Nápoles estender-se às bordas do revérbero amarelo celeste do mar. Havia tirado minhas filhas da provisoriedade de Gênova e de Milão, e o ar, as cores, os sons do dialeto pelas ruas, a gente culta que Nino arrastava para minha casa até no meio da noite me davam segurança e alegria.
Eu levava as meninas para Pietro com Florença e me mostrava contente quando ele vinha vê-las em Nápoles. Eu o hospedava em casa, lutando com as resistências de Nino. Fazia cama para ele no quarto das meninas, que tinham por ele um afeto ostensivo, como se quisessem detê-lo ali, com a representação de quando o amavam. Tentávamos ter uma relação natural. Me informava sobre Doriana, perguntava a ele sobre o livro que sempre estava prestes a ser publicado, até que depois surgiram outros detalhes a serem aprofundados. Quando as meninas ficaram grudadas no pai e me ignoravam, eu me ia distrair um pouco. Descia ao Arco Mirelli e passeava pela Via Caraiolo, à beira do mar. Ou subia via Amiello Falcone até Floridiana. Ali, escolhia um banco e ficava lendo. Da Via Tasso, o bairro era um pálido amontoado de pedras muito distante, apenas detritos urbanos indistinguíveis aos pés do Vesúvio. Queria que continuasse assim. Agora eu era outra pessoa, agiria de modo a que não me capturasse de novo. Mas também naquele caso eu tendia a me atribuir um propósito frágil. 3 ou 4 dias depois da primeira e agitada organização do apartamento, cedi. Vesti as meninas com esmero. Eu mesma me arrumei com cuidado e disse: Agora vamos visitar vovó, vovó Vitório e os tios. Partimos de manhã cedo, tomamos o metrô na Piazza Amadeu e as meninas se entusiasmaram com o vento fortíssimo trazido pela chegada do trem, que despenteava o cabelo, colocava os vestidos no corpo e tirava o fôlego. Eu não via nem ouvia minha mãe desde aquele episódio em Florença. Temia que recusasse me ver e talvez por isso não telefonei anunciando minha visita. Mas devo ser honesta, houve também outra razão, mais secreta. Eu tinha receio de admitir, estou aqui porque esse e aquele motivo, quero ir para lá e para cá. O bairro, para mim, antes que meus parentes, era Lila. Planejar aquela visita também significaria me interrogar sobre como eu queria lidar com ela, e ainda não tinha respostas definitivas, então melhor a casualidade. De todo modo, visto que podia ocorrer de encontrá-la, dediquei máxima atenção à aparência das meninas e à minha. Desejava que, se fosse o caso, ela se desse conta de que eu era uma senhora distinta e que minhas filhas não estavam sofrendo, não estavam largadas, estavam ótimas. Foi um dia emotivamente denso. Passei pelo túnel, desviei da bomba de gasolina onde Carmen trabalhava com o marido, Roberto, e atravessei o pátio. Subi as escadas corromidas de prédio que eu tinha nascido, com o coração aos pulos. Dedê e Elsa estavam excitadíssimas, como se prestes a entrar, quem sabe lá, em uma aventura. Coloquei-as diante de mim e toquei a campainha. Lá vinha o passo claudicante de minha mãe, que abriu a porta e regalou os olhos como se fôssemos 3 fantasmas. Sem querer, também demonstrei espanto. Houve um descolamento entre a pessoa que eu esperava encontrar e a que de fato topei em minha frente. Minha mãe estava muito mudada. Por uma fração de segundo, me pareceu uma prima dela que eu tinha visto poucas vezes na infância e que se parecia muito com ela, embora fosse 6 ou 7 anos mais velha. Estava bem mais magra, os ossos no rosto, o nariz e as orelhas pareciam enormes. Tentei abraçá-la, mas ela se esquivou. Meu pai não estava, nem Pepe, nem Diane. Foi impossível saber alguma coisa a respeito deles. Por uma hora, quase não me dirigiu a palavra. Já com as meninas foi afetuosa, elogiou-as muito e então, depois de cobri-las com grandes aventais para que não se sujassem, foi com elas preparar caramelos de açúcar. Passei aquele tempo em grande embaraço. Ela fez como se não tivesse ali. Quando tentei dizer às meninas que estavam comendo balas demais, Dedê se virou prontamente para a avó. Podemos pegar mais? Comam tudo o que quiserem, respondeu minha mãe sem olhar para mim. A mesma cena se repetiu quando disse às netas que podiam brincar no pátio. Em Florença, em Gênova, em Milão, nunca as deixei sair de casa sozinhas. Falei: Não, meninas, vocês não podem ir, fiquem aqui. Vovó, podemos ir? Perguntaram minhas filhas quase em uníssono. Já disse que sim. Ficamos sós, disse-lhe ansiosa, como se ainda fosse uma menina. Eu me mudei, estou numa casa na Via Tasso. Muito bem. Há 3 dias. Muito bem. Escrevi outro livro. Estou me lixando, Helena. Me calei.
Com uma careta de desgosto, ela cortou um limão em dois e espremeu um suco num copo. Vai tomar a limonada por quê? Porque só de vê-la meu estômago embrulha. Acrescentou água ao limão, pôs um pouco de bicarbonato, bebeu tudo de um gole com um rumor espumoso. Você não está bem? Estou ótima. Não é verdade. Já foi ao médico? Imagine se vou jogar dinheiro fora com médicos e remédio. Elisa sabe que você não está bem? Ela está grávida. Por que não me disseram nada? Não respondeu. Apoiou o copo na pia com um longo suspiro cansado e enxugou os lábios com o dorso da mão e insistiu. Vou levá-la ao médico. Está sentindo mais o quê? Todos os males que você me causou. Por culpa sua, uma veia se rompeu em minha barriga. O que você está dizendo? Sim, você fez meu corpo explodir. Eu gosto muito de você, mamãe. Eu não. Veio morar em Nápoles com as crianças? Sim. E seu marido não vem? Não. Então não apareça nunca mais nesta casa. Mãe, hoje não é como antigamente. É possível ser uma mulher direita mesmo deixando o marido, mesmo se juntando a outro. Por que você implica tanto comigo e não diz nada para Elisa, que está grávida sem ser casada? Porque você não é Elisa. Por acaso Elisa estudou como você? Eu esperava de Elisa o que esperava de você? Você devia estar orgulhosa das coisas que tenho feito. Grego está se tornando um nome importante. Agora eu conheci até o exterior. Não se vanglorie comigo. Você não é ninguém. Para pessoas normais, o que você se acha não significa nada. Eu aqui sou respeitada não porque parei você, mas por ser mãe de Elisa. Ela, que não estudou, que não tem nenhum diploma ginasial, se tornou uma senhora. E você, formada na faculdade, se transformou em quê? Lamento apenas pelas meninas, que são tão lindas e falam tão bem. Você não pensou nelas? Como o pai que tinha estava crescendo com as crianças de TV. E você fez o quê? Trouxe as coitadas para morar em Nápoles. Fui eu quem as educou, mãe, não o pai. E não importa para onde as leve, continuarão crescendo assim. Você é uma metida. Minha Nossa Senhora, como eu errei com você. Achava que a metida fosse Lila, mas é você. Sua amiga comprou a casa dos pais. Você fez isso? Sua amiga comanda todo mundo de rédea curta, até Michele Solara. E você manda em quem? Naquela merda de filho de Sarratori? Nessa altura, passou a tecer elogios a Lila. Ah, como Lina é bonita, como é generosa. Agora tem simplesmente uma empresa só dela. Ela e Enzo realmente fizeram as coisas direito. Afinal, compreendi que a maior culpa que me atribuía é que ela tivera de admitir, sem escapatórias, que eu valia menos que Lila. Quando falou que queria cozinhar algo para Dedê e Elsa, excluindo-me de propósito, percebi que seria um peso para ela convidar-me para o almoço, e fui embora amargurada. Uma vez no estradão vacilei, esperar no portão a volta de meu pai, circular pelas ruas à procura de meus irmãos, tentar ver se minha irmã estava em casa. Achei uma cabine telefônica, liguei para Elisa, arrastei as meninas para seu grande apartamento, de onde se avistava o Vesúvio. Minha irmã ainda não mostrava nenhum sinal de gravidez, no entanto, a achei muito mudada. O simples fato de estar grávida deve ter feito com que crescesse de repente, mas se deformando. Passara por uma espécie de vulgarização do corpo, das palavras, do tom. Tinha uma cor terrosa e estava tão envenenada de mau humor que nos recebeu com desinteresse. Não percebi em nenhum momento o afeto e a estima um tanto infantil que sempre tivera por mim. E quando mencionei o fato e o estado de saúde de nossa mãe, assumiu contra mim um tom agressivo que nunca imaginei dela, pelo menos não comigo, e exclamou: Helena, o médico disse que ela está ótima e a alma que está sofrendo. Mamãe tem uma saúde de ferro, saúde ela tem, só precisa se tratar da dor. Se você não tivesse decepcionado como fez, ela não estaria reduzida a esse estado. Que bobagem você está dizendo. Foi ainda mais rude. Bobagem? Só lhe digo isso. Eu estou pior de saúde que mamãe. De todo modo, já que você agora está morando em Nápoles e sabe mais que o médico, cuide um pouco dela. Não deixe todo o peso em minhas costas. Basta lhe dar um pouco de ânimo e ela se recupera. Tentei me conter, não queria brigar. Por que ela estava falando assim comigo daquele jeito? Eu também tinha mudado para pior, assim como ela.
Nossa época feliz de irmãs havia terminado? Ou Elisa, a mais jovem da família, era o sinal evidente de que a vida no bairro estragava as pessoas ainda mais no passado? Disse às meninas, que estavam sentadas comportadamente em silêncio, mas decepcionadas porque a tia não lhes dava a menor atenção, que podiam terminar as balas de caramelo da avó. Depois perguntei à minha irmã: como estão as coisas com Marcelo? Tudo ótimo. Por que não deveriam estar? Se não estivessem, se fossem as preocupações que o atazanavam desde a morte da mãe, estaríamos realmente contentes. Que preocupações? Preocupações, Helena, preocupações. Você só pensa em livros, a vida é outra coisa. Pepe e Diane estão trabalhando. Não consigo encontrá-los nunca. Culpa sua, que nunca aparece. Agora vou vir com frequência. Muito bem, então tente falar também com sua Lina. O que aconteceu? Nada, mas ela também está entre as tantas preocupações de Marcelo. Como assim? Pergunte a Lina. Se por acaso ela responder, diga que seria melhor ficar em seu lugar. Reconheci a reticência ameaçadora do Solara e me dei conta de que nunca mais teríamos a intimidade de antes. Falei que minhas relações com Lila estavam mornas, mas que eu tinha acabado de saber por mamãe que ela havia deixado de trabalhar para Michele e agora tinha uma empresa própria. Elisa rebateu. Empresa própria com o nosso dinheiro. Me explique. Explicar o quê, Helena? Ela manipulou Michele como bem quis, mas com Marcelo não vai conseguir. Também Elisa não nos convidou para o almoço. Somente quando nos acompanhou até a porta pareceu se dar conta da descortesia e disse a Elsa: vem aqui com a tia. Desapareceram por uns minutos, causando aflição em Dedê, que segurou minha mão para não se sentir negligenciada. Quando reapareceram, Elsa estava com o rosto sério, mas o olhar alegre. Minha irmã, que parecia esforçar-se para estar de pé, fechou a porta de casa assim que começamos a descer as escadas. Uma vez na rua, a pequena nos mostrou o presente secreto da tia: 20.000 liras. Elisa tinha dado dinheiro do mesmo modo que certos parentes um pouco mais remediantes faziam quando éramos pequenas. Mas na época o dinheiro era só aparentemente um agrado para nós, crianças, instruídas, e a repassá-los à minha mãe, que os gastava nas despesas de casa. Evidentemente, Elisa também quisera dar o dinheiro mais a mim do que a Elsa, mas por outro motivo. Com aquelas 20.000 liras, o equivalente a uns 3 livros com ótima edição, quisera demonstrar que Marcelo gostava dela e lhe dava uma vida confortável. Acalmei as meninas, que já o estavam disputando. Foi preciso submeter a Elsa a um duro interrogatório para que admitisse que, segundo a vontade da tia, o dinheiro devia ter sido dividido, 10.000 liras para ela e 10.000 liras para Dedê. Ainda estavam brigando e se empurrando quando ouvi uma voz me chamar. Era Carmen, metida no uniforme azul de frentista. Eu estava distraída e não tinha desviado da bomba de gasolina. Agora estava me fazendo sinais, o cabelo encaracolado e muito preto, o rosto magro. Foi difícil resistir. Carmen fechou a bomba e quis me levar para almoçar em sua casa. Veio também o marido, que eu ainda não conhecia. Tinha ido buscar os filhos na escola maternal, 2 meninos, um da idade de Elsa, outro menor de 1 ano. Revelou-se uma pessoa amável, muito cordial. Pôs a mesa com a ajuda dos meninos, tirou os pratos, lavou a louça. Nunca tinha visto até aquele momento um casal de minha geração tão afinado, tão visivelmente feliz de viver junto. Finalmente me senti bem acolhida. Vi que minhas filhas também estavam à vontade. Comeram com apetite, dedicaram-se os 2 meninos com artes maternais. Enfim, voltei a me sentir e me animar e passei 2 horas de paz. Depois Roberto correu para abrir a bomba, enquanto Carmen e eu ficamos sozinhas. Ela foi discreta, me perguntou sobre Nino e se eu tinha me transferido a Nápoles para viver com ele, embora parecesse já saber de tudo. Então me falou do marido, grande trabalhador, apegado à família. Helena, disse, no meio de tanta dor, ele e os meninos são meu único consolo. E recordou o passado, o terrível episódio do pai, os sacrifícios da mãe e a morte dela, o período em que trabalhou na charcutaria de Stefano Carrac, a fase em que Ada substituíra Lila e a atormentara. Até rimos um pouco da época em que ela namorava Enzo. Que tolice, disse. Não citou Pasquale nem sequer uma vez. Fui eu que acabei perguntando.
Mas ela fixou o chão, balançou a cabeça e saltou de pé, como para afastar algo que não queria ou não podia dizer. Vou telefonar para Lila. Falou. Se souber que nos vimos e não avisei, nunca mais fala comigo. Deixei para lá. Ela não deve querer vir, deve estar trabalhando. Deixe para lá, Carmen. Imagine, agora a dona é ela, pode fazer o que quiser. Tentei puxar mais conversa, perguntei com cautela sobre as relações entre Lila e o Solara, mas ela se atrapalhou, disse que sabia muito pouco e foi fazer a chamada. Senti que anunciava nossa presença em sua casa com grande entusiasmo. Quando voltou, disse: Ela ficou muito contente. Já já ela chega. A partir daquele momento, fiquei cada vez mais nervosa. No entanto, me sentia bem disposta. Era bom estar naquela casa digna. Os quatro meninos brincavam no outro cômodo. A campainha tocou. Carmen foi abrir. E lá estava a voz de Lila. A princípio, não notei Gennaro, não vi nem mesmo Enzo. Só se tornaram visíveis depois de uma série interminável de segundos nos quais notei apenas Lila e o inesperado sentimento de culpa. Talvez tenha me parecido injusto que mais uma vez fosse ela a vir me encontrar, ao passo que eu insistia em mantê-la fora de minha vida. Ou talvez tenha me parecido uma grosseria que ela continuasse tendo curiosidade por mim e eu, ao contrário, com meus silêncios e ausências, buscasse lhe mostrar que ela não me interessava mais. Não sei. O certo é que enquanto me abraçava, pensei: se me agredir com palavras pérfidas sobre Nino, se fingir que não sabe de nova paternidade, se mostrar gentileza com minhas filhas, serei cordial. E depois veremos. Então nos sentamos. Não nos víamos desde o encontro no bar na Via del Duomo. Foi Lila quem falou primeiro. Impeliu Genaro para frente, um adolescente grande, o rosto devastado por espinhas, e logo passou a se queixar de seu rendimento na escola. Recriminou, mas em tom afetuoso. Ele era um bom no fundamental e no ginásio também, mas neste ano vai ser reprovado, não consegue aprender latim e grego. Estimulei o rapaz, o consolei. Você só precisa se exercitar. Venha me ver, vou lhe dar aulas de reforço. De repente decidi tomar a iniciativa, abordei o assunto mais espinhoso para mim e disse: Me mudei para Nápoles há poucos dias. Na medida do possível, as coisas com Nindo se esclareceram. Está tudo bem. Então chamei minhas filhas com voz tranquila e, quando elas puseram a cara na porta, exclamei: Aqui estão as meninas. O que acha? Viu como cresceram? Houve confusão. Dedê reconheceu Genaro e ficou feliz. O atraiu para si com ar sedutor. Ela com 9 anos, ele com quase 15. Por sua vez, Elsa o puxou para não ficar atrás da irmã. Olhei-as com orgulho de mãe e fiquei contente quando Lila disse: Você fez bem em voltar para Nápoles. A gente deve fazer o que sente vontade. As meninas estão realmente ótimas. Como são bonitas. Naquela altura me senti aliviada. Enzo, puxando conversa, me perguntou sobre o trabalho. Me gabei um pouco pelo sucesso do último livro, mas logo entendi que se na época o primeiro despertara o interesse do bairro e alguns até o tinham lido, do segundo não só Enzo e Carmen, mas também Lila, não tinham nem mesmo ouvido falar. Então falei um pouco sobre ele em tom auto-irônico e depois perguntei sobre a atividade deles, rindo. Soube que, de proletários, vocês se transformaram em proprietários. Lila fez um trejeito minimizador, virou-se para Enzo. E Enzo tentou me explicar em poucas frases. Disse que nos últimos anos os computadores tinham evoluído. Disse que a IBM lançara no mercado máquinas muito diferentes das anteriores. Como sempre, perdeu-se em detalhes técnicos que me aborreceram. Citou siglas, o Sistema 34, o 5120, e explicou que agora já não havia nem fichas perfuradas, nem máquinas perfuradoras e verificadoras, mas uma linguagem diferente de programação, o BASIC, e aparelhos cada vez menores, com pouca potência de cálculo e de armazenamento, mas também muito menos custoso. No final, entendi apenas que a nova tecnologia tinha sido decisiva para eles, que depois de estudá-la, tinham decidido fazer por conta própria. Assim fundaram uma sociedade, a Basic Site, em inglês, senão ninguém leva a sério. E dessa sociedade sediana, nos cômodos de sua casa. Que proprietários que nada. Ele, Enzo, era o sócio majoritário e administrador, mas a alma, a verdadeira alma, Enzo a apontou com um gesto orgulhoso. Era Lila.
Olha esta marca, disse. Foi ela quem desenhou. Examinei a logo, um rabisco em torno de uma linha vertical. Fixei os olhos nele com repentina comoção. Era mais uma amostra de sua cabeça desgovernada. Quem sabe quantas eu havia perdido. Senti saudade dos belos momentos de nossos passados. Lila aprendia, arqueava, reaprendia. Não conseguia parar, nunca recuava. O 34, o 5120, o Basic Site, o logo. Bonito, eu disse, e me senti como não me sentira nem com minha mãe, nem com minha irmã. Pareciam todos felizes de me ver, e de novo, entre eles, me atraíram com generosidade para dentro de suas vidas. Quase para me demonstrar que suas ideias não tinham mudado apesar dos bons negócios. Enzo começou a contar de seu modo seco o que ele via quando circulava pelas fábricas. As pessoas trabalhavam em condições terríveis por um salário de fome, e ele às vezes se envergonhara de ter que transformar a nojeira da exploração na asepsia da informática. Por sua vez, Lila disse que para obter aquele asseio, os patrões se viram obrigados a deixá-los ver de perto toda a sua imundície, e discorreu com sarcasmo sobre as falsidades, as fraudes, as trapaças que havia por trás da fachada de conta de ordem. Carmen não ficou atrás, falou da gasolina e exclamou: Nesse meio também há merda para todo lado. E somente nesse momento citou o irmão, acenando as razões justas que o haviam levado a fazer coisas erradas. Recordou o bairro de nossa infância e adolescência. Contou, coisa que jamais acontecera antes, sobre quando ela e Pasquale eram pequenos e o pai estava para eles, ponto por ponto, tudo o que haviam feito os fascistas chefiados por Dom Aquile. A vez em que levara uma surra bem na entrada do túnel, a vez em que o obrigaram a beijar a foto de Mussolini, mas ele cuspira nela. E se não o tinham matado, se não tinham desaparecido como tantos outros companheiros, não existe a história daquele que os fascistas assassinaram e com cujos corpos depois sumiram. Era porque tinha oficina de merceneiro e era muito conhecido no bairro, e se apagassem da face da terra, todos o dariam conta. O tempo passou assim. A certo ponto, houve tal entrosamento que decidiram me dar uma grande prova de amizade. Carmen consultou Enzo e Lila com um olhar e então disse cautelosa: Podemos confiar em Lenúcia? Quando viu que estavam de acordo, me revelou que tinham encontrado Pasquale recentemente. Ele tinha aparecido à noite na casa de Carmen. Ela chamaria Lila, e Lila viera correndo com Enzo. Pasquale estava bem, estava todo limpo, nem sequer um pelo fora do lugar, muito elegante. Parecia um médico cirurgião. Mas o acharam triste. As ideias continuavam as mesmas, mas ele estava triste, triste, triste. Disse que jamais se renderia, que precisariam matá-lo. Antes de ir embora, foi olhar os sobrinhos enquanto dormiam, não sabiam nem mesmo como se chamavam. Nessa altura, Carmen começou a chorar, mas em silêncio, para evitar que os filhos viessem. Dissemos entre nós, ela primeiro, ela mais que eu, e Lila, que as escolhas de Pasquale não nos agradavam, que sentíamos horror por toda a desordem sangrenta da Itália e do mundo, mas que ele sabia as mesmas coisas essenciais que nós sabíamos, e não importava que ações terríveis, entre todas as que se liam nos jornais, ele tivesse cometido, ainda que tivéssemos nos arranjado e nos arranjos de nossas vidas com a informática, o latim, o grego, os livros, a gasolina, nunca o renegaríamos. Nenhum dos que gostavam dele fariam isso. O dia terminou ali. Houve apenas uma última pergunta que fiz a Lila e Enzo, porque me sentia à vontade e tinha em mente o que Elisa me dissera pouco antes. Perguntei: E o Solara? Enzo imediatamente fixou o assoalho. Lila deu de ombros e disse: Os mesmos merdas de sempre. Depois contou com irônica que Michele tinha enlouquecido. Depois da morte da mãe, deixou Guilhola, expulsou a mulher e os filhos da casa de Pusipilo, e, se apareceram ali, os enchia de porrada. O Solara disse com uma nuance de satisfação: Estão acabados. Imagine que Marcelo anda dizendo por aí que o irmão tem se comportado assim por minha causa. E então armou aqueles olhos estreitos e uma careta de regozijo, como se aquela opinião de Marcelo fosse um elogio. Por fim concluiu: Enquanto você estava fora, muitas coisas mudaram, Helena. Agora você precisa ficar mais com a gente. Me dê seu número de telefone, precisamos nos ver sempre que pudermos. Além disso, quero lhe mandar dinheiro. Veja se pode ajudá-lo. Pegou a caneta e se preparou para escrever.
Ditei imediatamente os 2 primeiros dígitos, depois me confundi. Tinha decorado o número havia poucos dias e não me recordava bem. Mas, quando ele me voltou à memória com precisão, vacilei de novo. Tive medo de que ela voltasse a se arraigar em minha vida. Deitei e disse 2 cifras e errei os seguintes de propósito. Fiz bem. Justo quando estava saindo com as meninas, Lila me perguntou diante de todos, inclusive de Dedê e Elsa: Você vai ter um filho com Nino? Obviamente não, respondi, e dei um risinho constrangido. Mas já na rua, precisei explicar sobretudo a Elsa. Dedê se mantinha calada, taciturna. Que eu não teria outros filhos, que minhas meninas eram elas, e só. Por uns 2 dias tive dor de cabeça, não preguei o olho. Poucas palavras insinuadas com habilidade, e Lila pôs a perder um encontro que me parecera bonito. Pensei comigo, não há o que fazer. Ela é incorrigível. Sempre sabe me aplicar com a vida. E não me referia apenas à ansiedade que desencadeara em Dedê e Elsa. Lila golpeara com precisão um ponto meu que eu mantinha bem secreto e que tinha a ver com a urgência de maternidade percebida pela primeira vez uns 12 anos antes, quando peguei nos braços o pequeno Mirko na casa de Maria Rosa. Tinha sido um impulso completamente irracional, uma espécie de comando do amor, que na época me subjugara. Já então, eu havia intuído que não se tratava de uma mera vontade de ter filho. Eu queria um filho determinado, um filho como Mirko, um filho de Nino. De fato, aquela ânsia não tinha sido aplacada por Pietro e pelo nascimento de Dedê e Elsa. Ao contrário, recentemente ressurgira sempre que eu via o menino de Silvia e sobretudo quando Nino me dissera que Eleonora estava grávida. Agora me remexia por dentro com frequência cada vez maior. E Lila, com seu habitual olhar afiado, o havia enxergado. E sua diversão preferida, disse a mim mesma, faz isso com Enzo, com Carmen, com Antônio, com Afonso. Com certeza se comportou do mesmo modo com Michele Solara, com Guilhola. Finge ser uma pessoa gentil e afetuosa, mas depois nos dá um leve tombo, nos desloca e nos estraga. Quer voltar a agir assim também comigo, também com Nino. Já tinha conseguido tornar evidente um frêmito secreto que, em geral, eu buscava ignorar como se ignora o tremor de uma pálpebra. Durante dias, na casa da Viataço, sozinha ou em companhia, me senti continuamente agitada por aquela pergunta. Vai ter um filho com Nino? Mas agora não se tratava mais de uma pergunta de Lila, já era uma questão minha. Em seguida, voltei ao bairro com frequência, especialmente quando Pietro vinha ficar com as filhas. Descia a pé a Piazza Amadeu e pegava o metrô. Às vezes, parava na ponte da ferrovia e olhava o estradão lá embaixo. Às vezes, me limitava a atravessar o túnel e dar um passeio até a igreja. Mas, na maioria das vezes, ia planejar com minha mãe para que fosse consultar o médico e envolvia meu pai, Pepe e Diane naquela batalha. Era uma mulher teimosa, se enfurecia com o marido e os filhos assim que mencionavam seus problemas de saúde. Comigo gritava pontualmente: Calada, é você quem está me fazendo morrer. E me expulsava ou ia trancar no banheiro. Mas, como se sabia, quem tinha fibra era Lila. Michele, por exemplo, percebera isso havia tempo. De modo que a aversão de Elisa por ela não se devia apenas a alguma rusga com Marcelo, mas ao fato de que Lila se desprendera mais uma vez do Solara e agora sobressaía depois de ter o desfrutado. A Basic Site estava lhe dando cada vez mais prestígio da novidade dos ganhos. Não se tratava mais de pessoa criativa que desde pequena tinha a capacidade de nos arrancar a desordem da cabeça e do peito e restituí-la a nós bem organizada, ou, se não nos tolerava, de nos confundir as ideias e nos deixar desconcertados. Agora também encarnava a possibilidade de aprender um trabalho novo, um trabalho sobre o qual ninguém sabia nada, mas que rendia. Os negócios iam tão bem, se dizia, que Enzo estava procurando uma sede adequada para o escritório e não aquilo que por fingimento instalara entre a cozinha e o quarto de dormir. Porém, por mais esperto que fosse, quem era Enzo? Um mero subordinado de Lila. Era ela que movia as peças, que fazia e desfazia. Assim, exagerando um pouco, parecia que em pouco tempo a situação do bairro tinha se tornado a seguinte: ou se aprendia a ser como Marcelo e Michele, ou como Lila. Claro, talvez se tratasse de uma obsessão minha,
Mas pelo menos naquela fase tive a impressão de vê-la sempre mais em todas as pessoas que tinham sido ou lhe eram próximas. Certa vez, por exemplo, encontrei Stefano Carraque, muito mais pesado, macilento, mal vestido. Não tinha mais absolutamente nada do jovem comerciante com quem Lila se casara, muito menos o dinheiro. No entanto, pelas poucas frases que trocamos, me pareceu que ele usava muitas fórmulas da ex-mulher. E também Ada, que naquela fase estimava muito Lila e falava bem e ao seu respeito por causa do dinheiro que ela dava a Stefano, me deu a impressão de imitar seus gestos, talvez até a maneira de rir. Parentes e amigos se apinhavam em torno dela em busca de uma colocação e tentando se mostrar adequados. A própria Ada foi contratada de uma hora para outra na Basic Site. Começaria atendendo ao telefone, depois, quem sabe, aprenderia outro serviço. Também Rino, que no dia ruim havia brigado com Marcelo e deixado o supermercado, se inserira sem sequer pedir permissão nas atividades da irmã, vangloriando-se de ser capaz de aprender num piscar de olhos todo o necessário. Mas para mim, a notícia mais inesperada soube pela uma noite por Nino, e por sua vez soubera por Marisa, que foi até Afonso tinha ido parar na Basic Side. Marcelo Solara, que continuava dando uma de louco, tinha fechado a loja da Piazza de Martiri sem nenhum motivo, e Afonso ficara desempregado. O resultado é que agora ele também estava se reciclando, e com sucesso, graças a Lila. Eu poderia ter sabido mais detalhes e talvez até gostasse da ideia, bastaria telefonar para ela ou lhe fazer uma visita. Mas não fiz nenhuma coisa nem outra. Somente uma vez a encontrei na rua e ela parou de má vontade. Devia estar ofendida porque eu lhe dera o número errado, porque me oferecera para ajudar o filho e em vez disso eu desapareci, porque ela tentara de tudo para refazer as pazes e eu me esquivara. Falou que estava com pressa e perguntou em dialeto: Você continua na Via Tasso? Continuo. Lá é desconfortável. De lá se vê o mar. E o que o mar é lá de cima? Uma mancha de cor. Melhor ficar perto dele. Aí você percebe o que é sujeira, luta, mijo, água infectada. Mas vocês que leem e escrevem livros gostam de inventar mentiras para si, não é verdade? Cortei o assunto e disse: Agora estou lá. Ela foi ainda mais brusca que eu. Sempre se pode mudar. Quantas vezes dizemos uma coisa, dizemos e fazemos outra? Alugue uma casa aqui. Balancei a cabeça e me despedi. Ela queria isso? Trazer-me de volta ao bairro? Depois aconteceu que em minha vida já complicada se verificaram simultaneamente dois fatos de modo inesperados. Um instituto de pesquisa dirigido por Nino foi convidado a Nova York para não sei que trabalho importante. E uma minúscula editora de Boston publicou meu livrinho. Aquelas duas ocasiões se transformaram numa possível viagem aos Estados Unidos. Depois de mil dúvidas, discussões e algumas brigas, decidimos nos conceder aquelas férias, mas eu precisaria deixar Dedê e Elsa por 2 semanas. Normalmente, eu já me virava para dar atenção a elas. Escrevia para algumas revistas, fazia traduções, participava de debates em grandes e pequenos centros, acumulava anotações para um novo livro e conciliá-las no meio daquilo tudo era sempre muito difícil. Em geral, recorria a Mirella, uma aluna de Nino muito confiável que cobrava pouco, mas, quando ela não estava disponível, as deixava com Antonella, uma vizinha de seus 50 anos, mãe eficiente de filhos crescidos. Naquela ocasião, tentei deixá-las com Pietro, mas ele respondeu que ficar com elas por tanto tempo naquele momento seria impossível. Examinei a situação. Com Adélia eu não tinha mais relações. Maria Rosa tinha viajado e não se sabia para onde. Minha mãe estava debilitada por seu mal-estar indefinido. Elisa era cada vez mais hostil. E não me pareceu que houvesse saídas aceitáveis. Por fim, foi Pietro quem me sugeriu. Peça a Lila. No passado, ela nos deixou o filho por meses. Está em dívida. Vacilei sem me decidir. A parte mais superficial de mim imaginava que, mesmo se ela se mostrasse disponível, apesar dos compromissos de trabalho que tinha, teria tratado minhas filhas como bonequinhas mimadas e cheias de caprichos, as teria atormentado, as deixaria com Genaro. Já uma parte mais oculta de mim, que talvez me irritasse ainda mais com a primeira, a considerava a única pessoa dentre as minhas conhecidas que se dedicaria inteiramente para que elas ficassem bem. Foi a urgência de encontrar uma solução que me impeliu de ligar para ela.
Ela respondeu sem hesitar à minha solicitação cheia de pausas e de rodeios, me surpreendendo como sempre. Suas filhas são mais que minhas filhas. Pode trazê-las quando quiser e faça suas coisas pelo tempo que precisar. Mesmo eu tendo dito que viajaria com Nino, ela não citou em nenhum momento, nem sequer quando, com 1000 recomendações, por deixar as meninas em sua casa. Então, em maio dos anos 80, consumida por escrúpulos e mesmo assim entusiasmada, parti para os Estados Unidos. A viagem foi para mim uma experiência fora do comum. De novo me senti sem limites, capaz de voar sobre os oceanos, capaz de entender a mim mesma sobre o mundo inteiro. Um delírio exaltante. Naturalmente, foram 2 semanas muito cansativas e dispendiosas. As mulheres que me haviam publicado não tinham dinheiro e, mesmo elas se esforçando de todo modo, tive de gastar muito. Quanto a Nino, teve de penar para que lhe reembolsassem até a passagem aérea. No entanto, estávamos felizes. Eu, pelo menos, nunca me sentira tão bem como aquele naqueles dias. Ao voltar, tinha certeza de estar grávida. Já antes de partir para a América, tivera alguma suspeita sobre meu estado, mas em nenhum momento mencionei a Nino, e durante todas as férias saboreei aquela possibilidade em segredo, com um prazer irrefletido. Porém, quando fui buscar minhas filhas, já não tinha nenhuma dúvida e me sentia literalmente tão cheia de vida que fui tentada a me abrir com Lila. Mas, como sempre, recuei e pensei: ela vai dizer algo desagradável, vai jogar na minha cara que eu neguei o fato de que queria outro filho. No entanto, eu estava radiante e Lila, como se minha alegria a contagiasse, acolheu-me com um ar não menos contente e exclamou: Como você está bonita! Dei-lhe os presentes que eu tinha trazido para ela, Enzo e Gennaro. Descrevi minuciosamente as cidades que vi, os encontros que tive. Do avião, disse, avistei um buraco nas nuvens, um pedaço do Oceano Atlântico. As pessoas são muito sociáveis. Não são fechadas como na Alemanha ou arrogantes como na França. Mesmo que você fale mal o inglês, eles escutam com atenção e se esforçam para entender. Nos restaurantes, todos falam alto, mais que em Nápoles. Se você compara o arranha-céu do Corso Novara aos de Boston ou Nova York, logo entende que não se trata de um arranha-céu. As ruas são numeradas, não tem nome de gente que ninguém mais sabe quem é. Em nenhum momento citei Nino, não contei nada sobre ele ou sobre o trabalho dele. Fez como se tivesse viajado sozinho. Ela ficou ouvindo com grande atenção, me fez perguntas às quais não soube responder e então elogiou minhas filhas com sinceridade. Disse que passara muito bem com elas. Fiquei alegre, estive de novo a ponto de lhe contar que estava esperando um bebê. Mas Lila não me deu tempo, murmurou séria. Ainda bem que você voltou, Helena. Acabei de ter uma boa notícia e queria contar primeiro a você. Ela também estava grávida.